Para você atrair empresas, tem que começar a desenvolver uma ação. Primeiro, você tem que conhecer o que você tem na sua casa, na sua cidade, conhecer o teu cliente interno. O primeiro passo de um gestor é ele entender e acreditar que isso é importante para o seu município. Quando você chega com essa vontade, você muda o cenário. Só que é importante, quando você começar a fazer essa ação, comunicar, para que as pessoas saibam que está mudando. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. É uma dúvida que sempre chega aqui para nós vamos aproveitar e responder, que é um eixo importante no planejamento de atração de empresas. Quais as ações fundamentais do gestor para atrair empresas? É uma pergunta importantíssima e fundamental para você, prefeito, que também quer atrair empresas. Por que eu posso e devo fazer um trabalho de atração de empresas? Como todos sabem, de onde vem a receita da prefeitura para que o prefeito possa fazer a gestão da educação, investir na saúde, em cultura, lazer, na infraestrutura da cidade? A prefeitura não é uma empresa que tem um produto ou um serviço que tem lucro. Ela vive da arrecadação dos impostos pagos pelas pessoas físicas e jurídicas. Então, nós como pessoas físicas, nós pagamos o imposto do IPTU. Quando a gente compra um terreno, a gente paga o imposto do ITBI desse terreno, para a prefeitura. Tem cidades que a gente paga a coleta de lixo. Enfim, uma empresa, ela também recolhe os tributos municipais, que é o dinheiro que forma esse caixa da prefeitura. Então, a prefeitura ela só consegue aumentar a arrecadação se ela tiver mais pessoas que construam casas, daí vai ter IPTU, se ela aumentar o IPTU, ou se vir mais empresas que vai aumentar a arrecadação. A nossa proposta aqui, que eu tenho feito, que eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço isso, é incentivar o gestor, o prefeito, a criar um cenário e atrair empresas para sua cidade. Ou seja, eu vou atrás para que empresas venham para minha cidade. Por quê? Porque eu quero gerar mais emprego e aumentar a arrecadação do meu município. E a pergunta de hoje, do nosso podcast de hoje, quais as ações fundamentais do gestor para atrair empresa? Então, o primeiro passo de um gestor é ele entender e acreditar que isso é importante para o seu município. Ele tem que entender que isso é importante e colocar como prioridade, tal qual ele coloca a prioridade de fazer uma boa educação, de investir na saúde, de melhorar toda a infra da sua cidade. São prioridades que a gente sabe que todo prefeito que assuma a cidade, ele faz isso, ele coloca no seu plano de governo, ele coloca isso como prioridade na sua campanha, inclusive. Agora, se ele entender que a criação de uma ação para atrair empresas é importante e colocar como prioridade, essa é a primeira ação. Depois disso, indicar uma pessoa da sua equipe para cuidar disso. Nós sabemos que tem cidades que tem já uma secretaria de desenvolvimento econômico, tem cidades que é uma cidade de indústria. Porém, pelo trabalho que eu tenho feito nos municípios, eu observei que cidades acima de 100 mil habitantes, elas têm uma secretaria que já trabalha com isso. São cidades maiores que inclusive têm empresas, são cidades industrializadas. As cidades menores, aqui eu vou fazer um recorte. As cidades acima de 100 mil habitantes, ela tem secretarias, tem cidades um pouco abaixo de 100 mil, de 60 a 100 mil que às vezes tem. Mas aqui eu vou fazer um recorte. As cidades até 50 mil habitantes, eu observei que elas não têm uma secretaria de desenvolvimento econômico. Mesmo porque, como a arrecadação acaba sendo menor, não tem nem como o prefeito criar novos cargos que tem que fazer uma reforma administrativa. Então, pensando nessas cidades, eu vou responder a pergunta aqui pensando nessas cidades menores de 50 mil habitantes, até 50 mil habitantes. Então, quais as ações fundamentais do gestor para atrair empresas? Nesse caso, mesmo eu não tendo uma secretaria, eu posso indicar uma pessoa da minha equipe que possa cuidar de desenvolvimento econômico. Pode ser um secretário de governo, um secretário que já assumiu planejamento, de repente ele tendo um apoio a mais alguém na equipe, ele como gestor, ele pode, sendo secretário de planejamento ou de governo, começar a pensar no desenvolvimento econômico. Por quê? Para você atrair empresas, tem que começar a desenvolver uma ação. E o que seria essa ação? Primeiro, eu costumo sempre falar que eu tenho que conhecer as atividades que tem no meu município e criar uma agenda de desenvolvimento econômico. Inclusive, o nosso trabalho de mentoria ensina, dentro da metodologia, isso como primeiro passo. A gente chama de inventário, fazer um mapeamento do que já
já existe. Eu tenho plano diretor, eu tenho lei de incentivo, eu tenho distrito industrial público ou privado, eu tenho galpões da minha cidade para alugar, eu tenho que mapear isso, até porque se eu for convidar uma empresa para vir no meu município, onde eu vou colocar? Então, é uma das primeiras ações é ir a campo e conhecer o que a sua cidade tem. O que eu tenho, eu posso incentivar a atrair novas empresas. Se eu conheço as empresas que já estão na cidade, porque toda a cidade tem empresa. Então você precisa conhecer e visitar, porque se já existe empresa na sua cidade, pequena, média ou grande, ela já acreditou no seu município. Então você tem que ir lá ouvir por que ela escolheu a sua cidade. Conhecer, olha, vim aqui para conhecer. Quanto tempo você está na cidade? Que atividade você faz? Quem são os seus clientes? Quem são os seus fornecedores? Quantas pessoas você emprega aqui? Você tem intenção de ampliar? Primeiro, você tem que conhecer o que você tem na sua casa, né, na sua cidade, conhecer o teu cliente interno. A partir daí, você vai anotando, documentando isso, porque de repente, já tem aquela empresa que está ali naquela área industrial e você foi visitar, você viu que tem lotes vazios, então você vai descobrir de quem é, pode chamar o setor imobiliário para ajudar, no cadastro da prefeitura você vai saber, para conhecer. Depois que você tem todas essas informações, você vai verificar se já tem uma lei de incentivo. Por quê? Todas as cidades que têm várias empresas, que é uma cidade industrializada, ela oferece incentivo fiscal. Então, se a sua cidade não tem, faz uma pesquisa nas cidades vizinhas, quais leis elas estão utilizando. Pega uma cidade que tem, você pode fazer uma parecida, porque se deu certo lá, a gente pode aplicar aqui. Mas a lei de incentivo, a gente sabe que a maioria das cidades, elas oferecem a isenção do ITBI, a isenção do IPTU, taxas de licença e fiscalização. Por quê? Eu ofereço incentivo, eu já não tenho essa empresa, então eu já não estou recebendo. Mas eu ofereço esse incentivo por um período, por quê? A empresa, mesmo sem pagar esse incentivo, ela vai ganhar esse incentivo por um período e depois a prefeitura vai arrecadar depois de um período todo esse incentivo que você está dando. Mas ela vindo de imediato, ela vai construir no meu município, ela pode comprar do material, da loja de material de construção, material elétrico, ela já vai criar um movimento de compra e venda, de circulação de produtos ou serviços, ela vai poder gerar emprego para o seu município. Pensa, você tem alto índice de desemprego, você trouxe uma empresa que gere 20 empregos e ganha uma média de 2 mil por mês, vezes 20, olha quanto de dinheiro já será injetado no comércio local. Faça conta. Então, o comércio local tem uma pessoa empregada, já vai gastar, o açougue vai vender mais, o mercado vai vender mais, e você começa a aumentar a arrecadação e gerar emprego. É o desenvolvimento da cadeia produtiva do seu município. Então, tudo isso vai acontecer se você começar a fazer uma ação fundamental, que é o tema do nosso podcast de hoje. Quais as ações fundamentais? Então, primeiro, colocar como prioridade no seu governo. Então, tem que ter uma pessoa para pensar nisso. Não pode ser assim, se sobrar tempo, aquele secretário faz. Não, escolhe uma pessoa. Eliana, eu não tenho como contratar. Reforça a tua equipe, coloca estagiários para ajudar o teu secretário, o teu diretor, para que ele tenha um tempo e reserve da semana, pelo menos 2, 3 dias para pensar no desenvolvimento econômico. E começar a fazer essa ação de visitar as empresas locais, conhecer, saber se eu tenho áreas disponíveis, vai fazendo cadastro, levantando essas informações, porque a gente só consegue fazer um planejamento se a gente tiver informações. Daí, se foi nessa empresa, olha, e você tem cliente, fornecedor, nós queremos agora atrair novas empresas para nossa cidade, nos ajude divulgando. Se tiver um empresário que quer, que você conhece, pede para falar comigo, traz o atendimento para o gabinete, uma outra ação importante, e você vai começar a atender. Eliana, eu não sei atender. Olha, vai no meu canal do YouTube, procura lá Eliana Moreira, Atrair Empresas. Lá eu tenho conteúdo gratuito que você pode baixar e assistir. Tem como você vai atender uma empresa, tem todos esses passos que eu estou te ensinando lá, e você já pode começar a fazer essa ação. Então é super importante você elencar essas ações importantes. Então, ter uma pessoa, essa pessoa ser capacitada, pode procurar os meus conteúdos que você vai encontrar no Instagram, tem também esse podcast, se você está assistindo tem outros temas. Se começa a dedicar um tempo para isso e começa a colocar na prática, sair de dentro do gabinete da prefeitura e ir a campo, no campo de batalha, conhecer o que eu tenho, conhecer. Não tem aquela frase, ir aonde o povo está? Eu tenho que ir onde as empresas estão. Atividade econômica, visita o comércio local, ouve,
Se tem uma associação comercial, convida, vamos ouvir as dificuldades. Você pode atrair uma empresa de comércio grande para o seu município. Então, todas as atividades econômicas que você conhece, você vai conhecer com essas ações, depois começar a divulgar teu município, pode preparar um vídeo institucional para vender a sua cidade, começar a divulgar. Então, são ações fundamentais de um gestor para que ele possa atrair novas empresas. Só que precisa dar o primeiro passo. Eu atendo muitos gestores, muitos prefeitos, faço muitas reuniões de prefeitos, inclusive de outro estado, que querem contratar os meus serviços para ajudá-lo, né? Minha empresa faz isso, ajudar a implantar o plano de desenvolvimento econômico. E eu percebo assim, olha, eu quero trazer empresa, mas quando que eu vou trazer empresa? Eu quero trazer já. Só que você vai ver a realidade, a empresa não tem a cidade não tem um distrito industrial, não tem infraestrutura. Então, precisa ter calma nessa hora. E parabéns por você já estar pensando em atrair, legal, mas começar dos primeiros passos. Então, ter um gestor para pensar nisso, ir a campo e começar a fazer um plano de desenvolvimento local para o seu município. Plano mesmo, chamar a equipe, olha, vamos trazer empresas, começar a divulgar na mídia social que você tem esse interesse e começar a abrir para atender. Começa atendendo as empresas da sua cidade, faz uma agenda de visita, faz uma ação de todo. Se você está com tempo disponível, cria agenda de cada dia você visitar uma empresa. Lá no canal do meu YouTube tem um checklist de como você vai visitar a empresa, perguntas que você tem que fazer, e você começa a ter essas informações. Você vai começar assim, visitei essa empresa, que legal, tem aquela outra, eu conheci, tem área industrial, tem ou não tem, mas tem um lugar que a gente pode fazer área industrial. E você começa a mudar o cenário do seu município. Eu ajudei fazendo isso na cidade de Salto, que já era uma cidade industrial, mas precisava melhorar o cenário, e nós trouxemos mais de 50 empresas, 6.500 novos empregos gerados. Ajudei a fazer isso em Capela do Alto, uma cidade com a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba, tinha 19 mil habitantes. Em 4 anos, 32 empresas, 1.000 novos empregos gerados. Agora, indo aí para o 7º ano, a gente traiu praticamente mais de 50 empresas, mais de 2.000 novos empregos. A cidade mudou o cenário, a arrecadação dobrou. Salto de Pirapora, começamos a fazer esse trabalho de conhecer o cenário. Conseguimos, em 6 meses, fechar 7 novas empresas. Atualmente, nós continuamos o trabalho lá. Já tem praticamente 15 empresas que estão interessadas no município. O prefeito já está abrindo o 3º distrito, abrindo praticamente quase completo o 3º distrito. Ou seja, porque esses gestores tiveram interesse e começaram a fazer as ações importantes, inclusive orientadas por nossa mentoria. E eu estou te dizendo o que eu orientei para eles. Estou passando aqui gratuitamente essas informações para te ajudar. É um bom caminho. Além de você já cuidar aí da educação, da saúde, da infraestrutura, cultura, lazer, esporte, você abrir um espaço na sua gestão para pensar no desenvolvimento local. O que eu posso fazer? E eu só vou saber o que eu posso fazer eu conhecendo o que já tem, para que eu possa ampliar, intensificar o que já existe e tendo oportunidades, tendo espaço, tendo área, eu poder trazer novos investimentos, novas empresas. É um trabalho complexo, porém precisa ser dado o primeiro passo. Eu costumo dizer que se o prefeito tem vontade e ele quer, a gente consegue mudar o cenário da cidade, porque o prefeito ele é o líder. Então, se ele conseguir colocar isso como prioridade do teu plano de governo, a equipe vai ajudá-lo nessa missão. E delegar, é importante ter uma pessoa, a partir de hoje destacar uma pessoa para ajudar a pensar. E se você puder escolher, uma pessoa tem que ter uma pessoa com uma visão empreendedora, com características empreendedoras, aquela pessoa que não tenha medo de obstáculos, que acredita no potencial da cidade, que não fica ouvindo não, ó céus, ó vida, não dá certo, aqui a nossa cidade nunca mudou, porque a gente pode transformar a cidade. Precisa acreditar no potencial dela, por isso eu preciso conhecer para que eu possa mudar o cenário. É questão de mudança de cenário. É eu fazer o planejamento, tá aqui, em 4 anos a gente pode, não tem empresas? Vamos colocar uma meta. Vamos trazer 5 empresas? Ou vamos trazer 10? Se você não tinha novas empresas, se você trazer uma, já é 100%. Então começa a dar os passos, primeiro passo. Da mesma forma que quando a gente vai acompanhar uma criança que não sabe andar, ela dá os passinhos, a gente festeja, né? Com cada passinho que uma criança dá, não é assim? Ela mal anda, cai, a gente, você vai conseguir.
Na gestão pública é assim, eu dou o primeiro passo, lembra? Passinho por vez. E festejar e celebrar cada passinho que eu consigo. E vai aumentando. Já dei 2 passinhos, vou aumentar para 10, 20 e da mesma forma. Às vezes, naquele momento, você não vai conseguir trazer empresas, mas você pode auxiliar aquela empresa que já está para que ela possa ampliar. E o auxílio, às vezes, é assim, estar do lado, verificar. Às vezes a empresa tem dificuldade de conseguir um documento da prefeitura. Será que a equipe que atende ali a abertura da empresa está dando a atenção adequada? Vai até lá e fala, a partir de hoje, toda empresa que der entrada aqui pede para subir e falar comigo, lá no meu gabinete, para eu conhecer e ajudar. Às vezes a própria equipe da prefeitura não está preparada para atender e torna esse momento difícil. Eu peguei empresa que tinha pedido uma certidão de uso solo, fazia mais de 7 meses e não tinha tido a resposta. Parado lá na prefeitura. Olha quanta coisa você pode ver. Vai lá na sua prefeitura, ver onde abre a empresa, como que tá. Pede a lista das empresas e começa a valorizar. Eliana, eu fui lá, só tem abertura de MEI. Já ouvi isso. O MEI é um microempreendedor individual. Graças a Deus tem abertura de MEI. O MEI, ele tem CNPJ, é uma empresa de uma pessoa, ele pode até contratar 2 pessoas. Então, se tem uma pessoa, empreendedor, que investiu em MEI, você tem que bater palma e festejar, vai até ele. Começa a valorizar o que tem. A minha empresa, um dia eu abri como MEI, hoje eu já sou uma pequena empresa. Então, deu passinho. Esse MEI, ele pode se tornar uma grande empresa. Se você vai, reúne os MEIs, incentiva. Normalmente, às vezes, você tem um posto do Sebrae, vai até o Sebrae, vê o que você pode oferecer para ajudar, incentivar eles participarem dos programas do Sebrae. Eu já vi prefeitura que nem valoriza o que o Sebrae está oferecendo, porque o Sebrae está oferecendo, nem vai ver. Eu, como gestora, ia ver, incentivava, ajudava a convidar, porque se eu tenho um empreendedor capacitado, MEI capacitado, ele aprendeu a fazer a gestão do seu negócio, ele vai crescendo. Então, isso que um gestor pode fazer, uma ação fundamental e simples, que já tem ali, você vai pegar como sua e falar, não, eu vou apoiar todo mundo aqui que vai abrir o MEI, o Sebrae vai me ajudar, quando eu tiver capacitação eu vou, inclusive eu participar, porque é legal você como gestor participar, você vai aprender empreendedorismo e aplicar na sua gestão pública, participa, conversa com a associação, traz as empresas para você, tem grupo de artesanato, traz, abre um espaço para o pessoal do artesanato vender seus produtos. São ações fundamentais do gestor para ele atrair a empresa. Eu verifico o que eu tenho, ajudo, fortaleço, legal? Daí eu tenho a minha casa organizada, a minha cidade organizada, eu posso convidar novos para vir investir no meu município. Foi assim que eu fiz e assim que eu já ajudei a trazer aí em torno de 150 novas empresas para o município e a geração de mais de 11 mil novos empregos. Então, quando você chega com essa vontade, você muda o cenário. É mudar o cenário, é transformar um cenário empreendedor. Só que é importante, quando você começar a fazer essa ação, comunicar, para que as pessoas saibam que está mudando. No começo, às vezes, até a própria equipe não vai acreditar. Não vai adiantar. Uma empresa vai vir para nossa cidade, interior. Vem, muitas cidades vêm. Então, começar a mudar o cenário e começar a divulgar. Se for fazer visita para umas empresas, faz foto e coloca no Instagram, no Face. Olha, eu sou gestor de desenvolvimento, sou prefeito, sou secretário de governo e nós queremos mudar o nosso cenário para fortalecer as empresas que já acreditaram na cidade e atrair novos investimentos. Começamos com as ações de valorizar nossas empresas locais. Vai colocando foto, divulgando para a própria equipe da prefeitura, para os servidores e para a comunidade. Você vai fazer esse teste, depois você me diga que já começou a dar retorno, as pessoas começam a querer conversar e saber o que está acontecendo. E você vai falar, nós queremos fazer um plano de desenvolvimento econômico juntos para que a gente possa gerar mais emprego e renda. Como? Fortalecendo as empresas que estão ali, que às vezes precisa de uma linha de crédito, tem o Banco do Povo, tem o Sebrae que pode oferecer. Você vai fazendo tudo isso como gestor. São as ações fundamentais para começar a mudar o cenário e atrair novas empresas. Então fica a dica. E se você quer conhecer conteúdos, continue seguindo o nosso podcast. No nosso canal do YouTube tem vários conteúdos ali por temas que você pode dedicar um tempo do seu dia, da semana, escolher um horário. Eu gosto da segunda-feira de manhã, eu reservo até hoje para estudar, pensar em conteúdo que eu vou produzir, verifico os jornais, vejo o que está acontecendo na economia, se está melhorando ou não. Essa semana eu li uma reportagem no site da Invest São Paulo que
o segmento de construção está crescendo, tem grande possibilidade, então eu preciso me inteirar de assuntos que falem de desenvolvimento econômico, até para eu poder ajudar os prefeitos que vão me contratar. E você, como gestor, é uma ação importante. Se atualizar, estudar, conhecer o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Fica a dica, e se você está gostando do nosso conteúdo, divulgue, propague esse conteúdo para os membros da sua equipe. Você começa a formar gestores com esse olhar empreendedor, esse olhar de mudar o cenário da minha cidade. Então, quais ações fundamentais? Essas que eu citei, e você pode começar a partir de agora, já reservando uma agenda, um horário na sua agenda para começar a estudar conteúdos que te ajudem a atrair novas empresas, gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município.